Vamos falar de Venezuela? Parece que era o assunto da vez, a bola da vez até pouco tempo. E, claro, para nós aqui que não vivemos na pele intensamente tudo que eles estão lidando, mas, pelo visto, não adiantou a comunidade internacional reclamar quase que em uníssono, mas o Tribunal Supremo da Venezuela, basicamente ali um puxadinho chavista, vamos ser sinceros, a mais alta corte de justiça do país venezuelano, declarou Maduro como vencedor das eleições e proibiu a divulgação das tão faladas e mencionadas atas. Sobrou até para o Brasil, que segue em silêncio, pelo visto. Confere, Fabrício. Confere, deram lá um chegar pra lá no Celso Amorim, né? Falaram, não, nosso sistema eleitoral é sério. Ouviu o Celso Amorim? Um famoso, como dizem na internet, um shade no Celso Amorim. Pô, pegou, desmoralizado ficou o assessor brasileiro. Quer mentir pra mentiroso, pô? O xadrez 4D que o PP... Pena que o PP não tá aqui hoje. É verdade. Né? O xadrez 4D, né? Estratégia da diplomacia brasileira que o PP vinha falando, tá aí, uma humilhação a mais, né? Ou seja, nem o regime venezuelano leva mais a sério o Celso Amorim e essa estratégia da política externa brasileira, que não é estratégia coisa nenhuma, acaba sendo uma forma de passar pano por uma ditadura absurda que, como eu venho dizendo, infelizmente, ao que tudo indica, entra no capítulo mais tenebroso de aumento da repressão. A gente viu milhares de presos, na verdade, centenas de desaparecidos, alguns sequestrados. É muito triste que a gente veja esse sofrimento nos irmãos venezuelanos. Vale a pena aqui, em nome da precisão, também citar que depois dessa decisão aí temerária, farsesca do Supremo do país venezuelano, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela também se manifestou. E a gente vai estar trazendo esse posicionamento já já. O Jorge Rodrigues, que é presidente da Assembleia Nacional, usou o Brasil para defender a legitimidade da decisão, inclusive disparando, abre aspas, é importante dizer que a sentença, melhor dizendo, do TSJ, ou TSE venezuelano, não é apenas na Venezuela, onde está a jurisdição superior da sala eleitoral, mas também no Brasil. Ouviu o senhor Celso Amorim? No México, nos Estados Unidos da América e no mundo inteiro, há uma jurisdição superior. Ana Bia, me ajuda, porque eles ainda têm essa tendência de querer esfregar na cara dos outros e se sentirem ali moralmente superiores. O que você acha? André, você é muito educado, porque o que você chama de tendência eu chamo de cara de pau. Não tem outra explicação para o que está acontecendo na Venezuela. Eles quererem comparar o órgão eleitoral deles com um dos outros países é uma comparação muito ingrata, porque lá o órgão eleitoral responde, é interligado ao governo. E ora, se não é justamente quem está no governo que quer se manter lá, diferentemente do que acontece aqui, que o TSE ele é independente. Então, assim, lamento muito que as coisas tenham chegado a esse ponto na Venezuela e lamento mais ainda que seja tão descarado quanto está sendo. A gente sabe que o processo eleitoral da Venezuela, ele veio de fraudes em cima de fraudes desde quando a Maria Corina Machado foi impedida de se candidatar. Então, as eleições, ainda assim, apontaram para uma vitória da oposição, porque a oposição, diferentemente deste TSE venezuelano, apresentou uma parte das atas que já era suficiente para declarar a vitória do candidato opositor, e mesmo assim eles insistem e ainda jogam shade, como diz o Fabrício, como se eles tivessem razão e como se eles tivessem, assim, transparência para poder fazer isso. É inacreditável, é um vexame retumbante para a diplomacia brasileira ter coadunado com isso, né? E rebaixa a nossa credibilidade. Sim, ter sido condescendente até esse momento, aí rolou o tal shade, e aí chega o Supremo chavista dizendo basicamente, o Maduro venceu porque sim, acabou. Então, as organizações dos Estados Americanos, a OEA e também o Mercosul, deveriam expelir a Venezuela enquanto ela estiver ainda sob as garras desse chavismo decadente na figura de Nicolás Maduro. É essa a posição que deveria acontecer e o Brasil finalmente trabalhar ativamente para uma mudança do regime chavista. E eu chamo a atenção para o seguinte,
na diplomacia você tem duas moedas. O poder efetivo, que é bélico, econômico, etc. E a legitimidade, a credibilidade que o seu corpo diplomático possui, que a sua política externa possui. O Brasil, com essa postura de fazer falsa simetria entre um regime golpista ditatorial e uma oposição que ganhou nas urnas e apresentou as atas de votação, por exemplo, rebaixa a sua própria credibilidade. Isso diminui a capacidade de influência do Brasil no mundo. Isso rebaixa o nosso papel, que deveria ser, naturalmente, de liderança da América Latina. Nós somos o maior país da região. Como não conseguimos mais ser a liderança diplomática? Você vê vários países se articularam em bloco e o Brasil ficou praticamente isolado na América do Sul ao passar pano para o regime ditatorial da Venezuela. É muito triste. Muito triste também são aqueles que acham que esse assunto pode só ser uma crise distante nas manchetes de jornais e a gente aqui palpitando nos estúdios bem climatizados aqui das metrópoles brasileiras, mas não. O Brasil é grande demais para se conformar em ser tão pequeno. A gente tem que se compenetrar também, que nós aqui dentro também estamos sentindo na pele. Pelo seguinte, a Venezuela vive risco de uma nova onda de emigração em massa. O que isso quer dizer? O Instituto de Pesquisa venezuelano, o Mega Análises, revelou que 4 em cada 10 venezuelanos pretendem sair do país depois da eleição de 28 de julho, que obviamente já aconteceu. A pesquisa foi realizada entre 8 e 11 de agosto, tá? Há pouco tempo. Agora, a gente tem que entender que, além de tudo isso, a gente trouxe ontem detalhes, né, Fabrício, que tem venezuelano há muito tempo no aeroporto de Guarulhos também. Eles ainda estão... Finalmente, acho que houve uma solução nesse sentido. O que você acha? Pois é, André, uma das vertentes do problema da eleição, da democracia ou da falta de democracia na Venezuela. Acontece que a diplomacia brasileira, norte-americana, argentina, do país que seja, tem uma atuação limitada. O que você pode fazer? Declarar guerra à Venezuela? Não, você não vai declarar guerra à Venezuela. Vai tirar o Maduro à força, puxar ele pelo cabelo? Também não vai fazer, não tem como. Senão eles podem, em teoria, isso legitima que se faça o mesmo no nosso país, envolvendo outros países. É uma situação delicada. O máximo aqui que a gente pode ver da diplomacia brasileira, além de uma condenação oficial, assim, envolvendo as eleições venezuelanas, dizendo não, houve fraude, é um processo que não pode ser confiável, algum tipo de sanção, algum tipo de embargo econômico, como os Estados Unidos já fazem há algum tempo, outros países também adotaram essa medida, e pode ser o mais efetivo, é o mais sério a se fazer, mais severo a se fazer, e pode ser o mais efetivo. De resto, a gente tem uma atuação de fato muito limitada, não há muito para onde correr, e esse é o problema de uma ditadura, de um aparelhamento estatal, como é o caso dos tribunais lá na Venezuela, que atuam em conluio com o governo Nicolás Maduro. Isso tudo está muito bem definido, muito bem traçado, e deixa uma situação muito complicada, muito difícil para a oposição recorrer de qualquer coisa e para a comunidade internacional agir. O reflexo a gente vê aqui também. A gente pode até estar vendo algumas cenas aí, enfim, que chocam pela crueza, por quão flagrante elas são, tendas ali no meio de Guarulhos, bando de imigrante ali desamparado, mas isso aí já é, assim, a culminação de todo um ciclo que viu talvez um dos seus principais picos acontecer ali mais ou menos entre 2014 e 2019, a criação da reserva Raposa Serra do Sol, o fim da cultura arrozeira no estado de Roraima, essa imigração em massa de vários venezuelanos sem os cuidados mais básicos de higiene, de saúde pessoal, contraindo DSTs pela miséria e a falta de acesso hospitalar há tanto tempo e trazendo doenças há muito tempo erradicadas no solo brasileiro. A gente não pode confundir a tradição brasileira de ter um coração grande e da nossa bondade e generosidade com também ser algo que possa ser autodestrutivo, mano, concorda? Olha, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que esses imigrantes têm capacidade de gerar muito valor para o nosso país. Eles podem se tornar cidadãos produtivos, que também pagam impostos, que podem ser integrados na nossa sociedade. Quando a gente tem a diversidade de visões de mundo e de perspectivas, ela engrandece os países, engrandece as empresas, inclusive. Há vários estudos que mostram que a diversidade aumenta a produtividade nas empresas. Então,
ter imigrantes não é um problema. O problema aí é, primeiro, a ditadura vizinha que impõe essa condição de miséria para os venezuelanos e, segundo, a gente não conseguir se preparar para ampliar o processo de integração, acelerar a integração desses venezuelanos. O que é que eu estou falando? Estou falando, em primeiro lugar, da capacidade de resolver a burocracia. Porque enquanto eles ficam ilegais, enquanto eles ficam sem documentação, eles não conseguem sequer procurar emprego. Segundo lugar, é preciso acelerar a integração do idioma, fazer com que eles aprendam a falar português o mais rápido possível. Terceiro, é preciso fazer com que as qualificações que eles têm nos seus lugares de origem sejam reconhecidas aqui. Tem muitos desses imigrantes, e eu sei porque já tive contato direto com eles, que são médicos, professores, economistas, que precisam ter seus diplomas reconhecidos para que possam se integrar e produzir valor na sociedade brasileira. Então, diante de uma situação catastrófica do ponto de vista humanitário, como a gente vê na nossa vizinha Venezuela, eu diria que a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade de ampliação da produtividade no Brasil e não como um estorvo. É bom até para a Previdência, né? Porque o Brasil está envelhecendo, a população está envelhecendo, logo mais você não vai ter gente para trabalhar para sustentar a Previdência. O problema é que as cidadezinhas que estão perto da Venezuela não estão mais aguentando, porque sobrecarrega o serviço de saúde, de socorro, a gente tá aumenta vendo o número acontecer. de violência. É lógico, isso tem política pública, não dá para porque quem está ignorar sofrendo e nesse abandonar. exato momento não é São Paulo, são aquelas cidades lá. Vale a pena, inclusive, a gente retomar o contato com o prefeito de Pacaraima, que muito gentilmente nos atendeu aqui, teve nos atualizando no início, tá? Ali nos momentos preliminares dessa confusão toda. Então a gente vai estar também fazendo o esforço necessário para trazê-lo com atualizações, mas as imagens que a gente recebe na internet dão conta que realmente o caos está instalado de vez. Nossa tradição humanitária de generosidade não pode ser confundida também com uma autofagia. Nós temos que e escancarar as portas ao mundo. Brasileiro. E os antecedentes criminais? Não tem emprego nem para o brasileiro. Não estou falando que não tem que receber. Tem que receber ele, sim. Mas espera um pouquinho. É igual no avião. Se cai a máscara, primeiro você coloca em você, depois você coloca no outro. É evidente. Bom, é que, na minha visão, não falta dinheiro no Estado brasileiro. O que falta são políticas públicas eficientes. Nós seríamos capazes de integrar essas pessoas à sociedade e permitir que a produtividade delas nos enriqueça. Não, o debate tá bom, vamos continuar repercutindo, estimulando ele aqui. Quero ouvir a nossa querida Ana Bia também, mas sem antes propor aqui para vocês que estão nos acompanhando, claro, uma enquete. Afinal de contas, você aí do outro lado da tela, você aí do outro lado do rádio nos ouvindo, vocês acham que a situação da Venezuela afeta nós aqui no Brasil ou não? Muito simples, sim ou não. Situação na Venezuela, confusão toda, o desastre pós-eleição dessa farsa de Maduro nos afeta ou não? Deixa aí o seu voto na nossa enquete aqui do Morning Show no www.jovempan.com.br. Está lançada a sorte. A gente adoraria ouvir vocês e trazer o resultado aqui no final, então fica com a gente até o fim, claro, para vocês ouvirem e saberem qual foi o resultado. Enfim, o Brasil também tem alguns personagens que vale a pena mencionar. De novo, eu sei que são condições muito distintas, mas estou aqui promovendo, estimulando o debate, para provocar mesmo. No próprio século XX, algumas figuras notórias, meu caro mano. Vou citar, por exemplo, o Ronald Biggs, ele foi ladrão de bancos na Inglaterra. O próprio Josef Mengele, o médico conhecido como Anjo da Morte de Auschwitz, o maior campo de concentração nazista na Polônia. São duas figuras notórias que vieram buscar refúgio no Brasil. Aqui é o paraíso, eu não estou querendo comparar com o venezuelano médio que está entrando, mas o espírito aqui do meu comentário é: antecedentes criminais hão de ser checados, qualquer ligação com movimentos do narcoterrorismo que reina na Venezuela também, para o Brasil, que já tem na região norte... Como os Estados Unidos faz. A região norte já está... A região norte virou um corredor principal do narcotráfico. Pois é. É claro que antecedentes criminais precisam ser checados, mas a gente não pode tratar dessa forma como se
isso fosse o retrato do imigrante médio. Não é. Também foram imigrantes, por exemplo, a família de Pércio Arida, criador do Plano Real, que venceu a inflação no Brasil, veio do Líbano. A família de Zeina Latif veio da Palestina. Zeina Latif, que foi secretária da Economia aqui em São Paulo. Michel Temer, a família dele é libanês, foi presidente da República. Quantos outros exemplos de imigrantes a gente precisa dar para mostrar que essas pessoas são plenamente capazes, não apenas de se integrar na sociedade brasileira, mas de gerar valor para o país. A gente não pode estigmatizar imigrantes que estão passando por uma situação absolutamente desesperadora. Veja, as pessoas que chegam em Pacaraima, muitas vezes, andaram quilômetros no meio da floresta para chegar... para atravessar a fronteira. Imagine o que significa o desespero humano de alguém que pega os seus filhos, faz uma mala nas costas e vai andando de um país para o outro. Não é de um bairro para o outro, não é de uma cidade para outra, é de um país para o outro. O grau de desespero humano que essas pessoas estão vivendo é algo que a gente não pode olhar para isso e dizer bando de criminosos. É claro que a gente precisa ter eficiência para checar antecedentes criminais e separar o joio do trigo, mas o ponto essencial é a gente precisa ter eficiência também para acolher essas pessoas e integrá-las ao mercado brasileiro. Elas são capazes de gerar valor para a sociedade brasileira. Meus amigos, eu só... Mas diga lá, meu caro Fabrício. Antes disso, se você me permite, a nossa querida Ana Beatriz Rios, que está dando a colher de chá aqui pra gente, ela gostaria de fazer um comentário, claro, antes dela, infelizmente, ter que nos deixar por hoje. Fala aí, Ana Bia, o que você está achando dessa discussão toda, esse malabarismo aqui entre ter rigidez, prezar pela nossa soberania, mecanismos de controle sérios, mas, ao mesmo tempo, honrar a tradição brasileira de acolher a todos os povos e nosso sincretismo cultural de modo geral. O que você acha? Marinho, eu acho que assim, é uma questão primeiro de humanidade, a gente acolher as pessoas que procuram abrigo aqui no nosso país. Mas eu tenho uma palavra que eu acho que cabe muito bem ao que a gente precisa: preparo. Nós sabemos que existe um conflito gravíssimo num país vizinho ao nosso e que isso traz imigrantes para nosso país. Ou seja, não é que ninguém foi pego de surpresa com relação a isso. O nosso governo faz parte da política dele ter que adotar medidas e buscar mecanismos capazes de acolher estas pessoas sem que isso represente qualquer risco à nossa sociedade e sem que isso represente uma fadiga do que o brasileiro precisa. Outro dia, no Jornal da Manhã, a gente também entrevistou um deputado que falava sobre essa crise e explicava que a população de Roraima mesmo, ela não estava mais conseguindo ter acesso a médicos, ela estava com dificuldades adicionais por conta da quantidade de pessoas que estavam ingressando no nosso território. Então a gente precisa que o governo encontre mecanismos capazes de acolher essas pessoas, e acho que ninguém aqui discute sobre a necessidade de acolhimento, mas sem que isso represente um prejuízo aos nossos brasileiros. E aí eu vou um pouco na onda do Palum, que fez uma ilustração perfeita com relação àquela história da máscara do avião. A gente precisa, em primeiro lugar, proteger os nossos, ainda que sem fechar os olhos para quem está pedindo ajuda. É isso aí, Eu não queria estar na pele daqueles que estão tendo que lidar com esse dilema no momento. Tragédia humanitária, assim, do nosso tempo, aqui no nosso continente. Acho que fica difícil achar qualquer paralelo dessa dimensão, dessa crueza e desse sofrimento. Enfim, antes da gente seguir adiante, muita coisa ainda para a gente repercutir aqui no nosso Morning Show. Quero ouvir aqui, claro, o nosso especialista em geopolítica, política externa, Fabrício Neves, que arredonda essa bola aqui para a gente, antes da gente seguir adiante. Por favor. André, a gente tem uma situação muito difícil aqui no Brasil. O Brasil é um país formado por imigrantes. A história do Brasil passa pela imigração. Isso é inegável, né? Desde o começo, lá em 1500, até hoje em dia, nós somos formados por imigrantes. Gente muito boa, muito competente que veio para cá para trabalhar, construir esse país. Mas a gente tem um problema sério nos últimos anos, tem tido um problema sério para receber imigrantes. Se a gente voltar lá para 2021, muitos afegãos ficaram também no aeroporto de Guarulhos, exatamente a mesma imagem que a gente está vendo agora, quem nos acompanha com imagens, exatamente igual quando o Talibã tomou o poder lá no Afeganistão e aquele pessoal todo, muitos imigrantes acabaram vindo para cá, ficaram também parados no aeroporto por muito, muito tempo. Então o Brasil tem uma dificuldade de receber
pessoas de fora, e aí eu digo Brasil como Estado, uma dificuldade de receber pessoas de fora e organizar essa chegada. E aí a gente acaba passando por um déficit que levanta esse tipo de questão. Recebemos ou não recebemos? A resposta é: precisamos receber. É obrigatório que a gente receba, praticamente. Mas tendo condições adequadas para que isso aconteça. E aí você falou do Mengele, eu lembrei aqui, né? Mengele morreu lá em Bertioga. Infelizmente morreu de idade lá em Bertioga, né? Um nazista... notório, né? Assim, não vou... Aqui é o paraíso dos criminosos do Brasil. São nem 11 da manhã. Se esconder, venha pro Brasil. São nem 11 da manhã, eu não posso adjetivar o Mengele como eu gostaria. Infelizmente, morreu lá em Bertioga, na praia, tranquilinho. Coisas da vida, né? Meu amigo.